Olá, eu, Marli Nogueira, no programa Vida Saudável de hoje, estarei refletindo sobre mais pílulas, que podem nos ajudar a tirar essa sobrecarga, do nosso dia a dia. Para isso, estou usando o livro de Kafka para Sobrecarregados. Quantas pílulas, que nós não devemos tomar realmente? Pílulas do amor, pílulas da paciência, pílulas do otimismo, da fé, da calma, da paz. Quanto que as pessoas hoje estão vivenciando, tantas preocupações, tantas turbulências. E a hora que eu paro, eu respiro um pouco, eu consigo me encher dessas pílulas que podem me dar, um grande sentido, eu consigo fazer a diferença na minha vida. De nada adianta eu ficar, correndo feito um maluco de lá e para cá, preocupado com N coisas. Não, joga tudo fora, calma, respira, dorme, busque aquilo que tem de melhor. E essa resposta está aí dentro de você. Então, por isso, eu tenho gostado de trabalhar com as reflexões desse livro, porque cada pílula ela tem um grande ensinamento para nos dar, para que a gente possa usar e fazer a diferença. Hoje vou estar falando sobre, durante um tempo não consegui entender porque não recebi a resposta à minha pergunta. E hoje não consigo compreender como pude estar tão enganado a ponto de perguntar. Mas não é que eu estivesse enganado, eu apenas perguntava. Então, este trecho dessa obra de Kafka gira em torno da perplexidade do ser humano, que não para de formular perguntas, às vezes até mesmo sem nem sequer saber porque se questiona. E quanto que a gente se questiona, ok, no coach a gente fala, nós temos sim, que fazer questionamentos. Afinal de contas, é através do problema que eu encontro a solução. E quanto mais poderosa for esse questionamento, melhor vai ser a resposta que eu vou conquistar. Só que não ficar se questionando, por bobeira, a todo minuto, a cada instante, e questionando coisas que não tem por que questionar. Principalmente quando acontece coisa ruim na nossa vida, o povo fica, por que aconteceu isso? Porque, gente, não se pergunte, o porquê, e sim para quê? O que eu posso tirar de bom daquela situação? Então, se de repente eu não estou encontrando resposta, às vezes eu tenho que mudar, é a pergunta. Então, ele diz assim, que isso é uma constante nos casais que discutem com frequência. Para eles, as perguntas deixam de ser uma busca de informação para se converter em arma para guerrear. Então, cuidado, o quanto que os casais precisam de ter paz. Se cada homem, se cada mulher tivesse a sua paz pessoal. E aí estender nos relacionamentos, para que esse relacionamento tenha cumplicidade, tenha fidelidade, tenha companheirismo. E a partir daí eu vou estendendo para os meus filhos, para minha família. Ontem eu fiquei muito feliz, de ver o feedback, de uma cliente dizendo o quanto que as reflexões, que a gente tem feito ali no consultório, o quanto que não tem ajudado, na família dela, o quanto que eles não estão podendo ter uma vida muito mais leve. Que coisa mais gostosa do que ter uma vida mais leve? E quem que pode deixar a tua vida mais leve? É claro que é você, exclusivamente você. Ninguém mais pode fazer isso. E sim você, parar de questionar tanta coisa, parar de usar esses questionamentos bobos para provocar briga, entre os casais e assim por diante. Então, quando a gente se sente perdido em um mar de dúvidas e inseguranças, o problema pode estar em fazermos as perguntas erradas. A ensaísta americana Fran afirmava que as crianças frequentemente fazem melhores perguntas que os adultos. Por que o céu é azul? Elas perguntam. Ou então, o que as vacas dizem quando mugem? Talvez sejam questões mais transcendentes que a dos adultos. Que seria essa? Por que você não me ligou? Ou, quem é seu advogado? Gente, cuidado com esses questionamentos bobos. Eu lembro de um workshop que eu fiz e tinha uma pessoa que tinha vivenciado essa experiência e ela até me ligou comentando o quanto que ela viu na prática o resultado daquele workshop. E ela me dizia que tinha uma amiga que ligava para ela constantemente, toda semana, direto, elas estavam se falando. E aí na semana anterior ao workshop, essa amiga tinha ficado uns dias sem ligar para ela. E aí diz que quando a amiga ligou, ela já ia falar assim, você não me ligou, Ou então, como diz aqui, por que você não me ligou? Aí ela lembrou de quem estava atuando ali. E aí ela detectou que era a criança dela imatura, a criança dela, carente. E aí ela pôde fazer diferente. Ela apenas deu continuidade àquela conversa sem questionamento nenhum. É isso que eu tenho que fazer, gente. Para que fazer perguntas bobas, tolas? Se o outro não ligou, é porque não pôde. Se o outro não ligou, de repente, ele pode até que não tenha querido. E daí, o outro pode fazer o que quiser. Você mesmo, uma pessoa que você super ama, de repente, teu namorado, teu pai, tua mãe, de repente, eu amo muito. Mas naquele momento eu não estou a fim de ligar. E daí, você pode? Claro que pode. Respeite a si mesmo. E que o outro possa respeitar também os seus desejos, as suas vontades e respeitar também a tua verdadeira essência.
Outra pílula fantástica. Sempre respire ar fresco depois de uma explosão de vaidade e autocomplacência. Instruções, então, gente, para meditar. A respiração consciente. Vocês não sabem o poder da respiração. Tá passando crise, gente? Tá inseguro com toda a situação atual? Pare, respire. De nada vai adiantar você ficar focando no problema. Aquilo vai te trancar as possibilidades. Então é justamente o contrário, né? São nesses momentos que eu preciso mais respirar, eu preciso encontrar melhor autocontrole e fazer essa diferença. Então a respiração é fantástica. E aqui vai estar nos falando sobre essa respiração consciente. Então, primeiro, eu convido você a se sentar de forma confortável. Pare o que você está fazendo nesse momento. É um segundinho só. Pare o que você está fazendo e sente-se numa poltrona de uma maneira bem confortável. Isso, muito bem. E aí, as pernas, é legal que elas estejam também bem tranquilas, bem relaxadas. As costas eretas e os olhos semicerrados. Isso, muito bem. E as mãos podem estar soltas no colo, com os dedos tocando-se ligeiramente. Te convido nesse momento a concentrar toda a sua atenção no ar que entra e sai lentamente do seu corpo, trazendo foco para as fossas nasais por onde ele passa. Isso, assim eu deixo de ficar pensando em tanta bobeira, eu fico apenas concentrada na minha respiração. Foque nas suas fossas nasais e sinta apenas o ar entrar pela sua narina. Isso, agora afaste como se fossem nuvens quaisquer pensamentos que surjam durante essa meditação, sem avaliar se são positivas ou negativas. Simplesmente faça ir embora cada pensamento que ousar vir na sua memória nesse momento. Isso. E aí eu te convido a fazer esse exercício por 15 ou 20 minutos. Fique assim apenas quietinha, tirando, afastando todo o pensamento da sua mente, concentrando apenas no ar que está entrando, saindo. Não force nada, apenas observe esse ar e coloque toda a sua atenção nessa sua posição de relaxamento e teu foco na sua respiração. Então, durante esse tempo de 15 a 20 minutos, a sua respiração vai se tornar mais leve e a sua mente, consequentemente, fica muito mais cristalina. Se quiser, acione o despertador com um toque suave para marcar o fim dessa meditação centrada na respiração consciente. Gente, olha que técnica fantástica. Ao invés de você ficar pensando em bobeira, sabe? Pensando na crise, pensando no marido que não está ali te ligando, pensando em qualquer coisa que possa tirar você do teu equilíbrio natural. Pare e vá fazer esse exercício respiratório. É tão simples assim. Outra dica gostosa é, de repente, usar esse método para fazer depois do almoço. Aí ali você pode até, inclusive, se tiver tempo, gente, não precisa ser muito tempo não, é 15, 20 minutinhos. Respire. Depois, se vier um soninho, tire aquele cochilinho rápido. Isso é muito bom para poder energizar. Nós precisamos dessas paradas para desintoxicarmos a nossa mente, para poder, sabe, dá aquele sossego. Nós necessitamos, sim, até máquina ela necessita parar, né? Que dirá nós, seres humanos. Outra pílula maravilhosa. Tem muito medo de morrer porque ainda não viveu. Olha que frase linda, gente. É importantíssimo a gente pensar nela e refletir sobre a nossa vida. A morte, como tudo na vida, ela tem as coisas ruins, mas tem também as coisas boas. Olha que grande questionamento que ela pode nos oferecer. Quando eu me deparo com a morte, eu posso parar e pensar na possibilidade que eu tenho de viver. É hoje que eu tenho que viver. E aí eu me lembro de uma pessoa que tentou suicídio, e aí ela indo para o hospital com a filha, e daí bateu o desespero nela. Ela, filha, pelo amor de Deus, me ajuda, filha, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não quero morrer, eu quero viver. Me ajuda, filha, eu quero viver. E aí, infelizmente, ficou tarde demais. Então imagine que a pessoa passou, né? Já tinha tentado suicídio outras vezes. Passou, de repente, a vida inteira buscando a morte, porque não tinha sentido de viver. E, de repente, quando ela se viu verdadeiramente diante da morte, foi onde ela quis dar o suspiro da vida. Então, eu te convido hoje, onde você está, na situação que estiver, preso, solto, feliz, triste, saudável, doente, não interessa. O que interessa é que hoje você tem essa possibilidade de fazer a diferença, que é fazer a opção pela vida. Respire. Respirar é viver, gente. Pode observar, uma pessoa deprimida, uma pessoa cabisbaixa, aquela pessoa que não tem pulsão nenhuma, né, de vida, a respiração dela é muito curtinha.
E aí eu tenho que me lembrar sempre de nunca me esquecer de que quando eu deixo de respirar, é como se eu estivesse cortando o cordão umbilical com a mãe natureza. Respiração, ela é símbolo de vida. Então, ouse parar de vez em quando, respirar e busque hoje o sentido da sua vida. Afinal de contas, aquelas pessoas que têm muito medo de morrer, com certeza é porque ainda não viveram. Há tempo, acorde! Você pode começar a viver agora. Então, nesse sentido, Kafka sentia grande admiração pelo imperador Marco Aurélio, que escreveu em um de seus cadernos de campanha uma frase semelhante à citada acima. O texto a seguir é uma lição magistral de como podemos nos antecipar às adversidades de forma que elas não nos derrubem. Ele diz assim: ao despontar a aurora, faça estas considerações prévias. Depararei com o inconveniente, com o ingrato, com o insolente, com o mentiroso, com o invejoso, com o solitário. Tudo isso lhes acontece por ignorância do que é bom e do que é mal. Mas eu, que observei que a natureza do bem é o belo, que a natureza do mal é o vergonhoso, que a natureza do pecador é parente da minha própria natureza, porque participa não do mesmo sangue ou da mesma semente, mas da inteligência de uma parcela da divindade, eu não posso sofrer dano de nenhum deles, pois nenhum me cobrirá de vergonha, nem posso zangar-me com meu parente, nem odiá-lo. Agirmos, pois, como adversários um dos outros é contrário à natureza. E o fato de manifestar indignações e repulsa é atuar como adversários. Então, que bom, né? Se eu puder entrar em contato comigo, olhar a minha verdadeira essência, entender o que eu considero certo ou correto, de repente não de acordo com a minha verdade. Nós temos aí manuais excelentes, por exemplo, a Bíblia é algo que pode nos dar esse discernimento, porque ela tem coisas ali, gente, são muito atuais e são questionamentos que nos levam sim à saúde, independente de religião. O livro da Bíblia, que livro grandioso! Ela é sempre atualizada, essa palavra, e tudo que ela fala é visando o bem-estar, é visando a saúde, visando a união, visando, sabe, essa paz que todo mundo almeja. Então pare, respire, veja, busque essa verdade. Afinal de contas, gente, o que é certo, mesmo que ninguém o faça. E o que é errado, mesmo que todo mundo faça. Então primeiro eu oro para você, entre em sintonia com a tua verdadeira essência, e aí vá com olhos de caridade para o outro também. Não interessa se o outro não está conseguindo me oferecer o que ele tem de melhor, porque todo mundo tem algo de bom dentro dele. Até o maior ladrão dentro dos presídios tem algo maravilhoso para te ofertar. Mas se ele não consegue, não tem problema, a dificuldade é dele, não é sua. Olhe apenas para eles com olhar de caridade e siga em frente, caminhando, como aquela pessoa adulta, madura, que sabe o que quer, sabe aonde ela quer chegar, e ela trilha um caminho com mais facilidade para chegar mais rápido nesse destino. A decisão, ela é sempre tua. Comece a viver hoje e você vai ver o quanto é gostoso, sabe? Mesmo na adversidade, eu com fé, com confiança, acreditando que eu tenho um mestre superior ali, regendo todas as coisas, eu vou ver o quanto eu posso viver verdadeiramente. É nesse minuto presente, não é depois não. E não foi ontem que eu tenho que me apegar naquele momento gostoso, é hoje. Como você pode potencializar a sua existência hoje? Outra pílula, né, maravilhosa. Ainda que a salvação não chegue, eu quero ser digno dela a cada momento. Essa reflexão nos remete novamente à imagem da resiliência e faz referência ao nosso querido Viktor Frankl. Eu digo querido porque eu fiz a pós-graduação, me especializei em logoterapia e o quanto eu fiquei encantada, sabe? Com essa pessoa que foi ali, era um médico psiquiatra, vivenciou a guerra e através dessa experiência tão difícil que ele passou, ele pôde comprovar, né, cientificamente que existe sim um núcleo saudável em todos os seres humanos e que esse núcleo é o da espiritualidade. Porque como ele observou, foi uma fantástica essa experiência, ele viu que diante do sofrimento muitas pessoas adoeciam, outros morriam, mas tinham aquelas pessoas que vivenciavam numa boa aquele momento tão difícil. E aí ele viu, pô, tem algo que é diferente. O que é? É a espiritualidade. Aqueles que tinham a espiritualidade, sabe, ali bem desenvolvida, conseguiam, né, passar por esse sofrimento de forma muito mais saudável. Então esse psicólogo judeu, ele foi citado, né, já aqui. Ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial uma via crucis por diversos campos de concentração nazista. Entre outros, passou por 2 dos mais terríveis. A sua esposa e seus pais foram assassinados na época de Hitler. Sobre essa assustadora experiência, escreveu o livro Em Busca de Sentido.
Nele, Frankl concluiu que o homem, por pior que sejam as adversidades em que se encontre, ele tem o poder de escolher, pois sempre poderá conservar um vestígio da sua liberdade espiritual. Pode-se arrancar tudo do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, que é a escolha da atitude pessoal diante das circunstâncias que vão definir o seu próprio caminho. Mesmo nas mais graves situações, temos a possibilidade de não nos deixar levar e manter intacta a nossa dignidade e nossa liberdade interior. Olha que frase maravilhosa, gente. Não é o outro que nos aprisiona, não, somos nós mesmos. Nós podemos estar dentro de uma prisão com sentimento de liberdade, ou podemos estar aqui, nos achando livres, mas totalmente aprisionados e vivendo num cárcere privado, como diz, muito bem, aquele livro Quem Me Roubou de Mim. Então pare e pensa o que você tem feito da tua vida, quais são os aprisionamentos, por que você está aí se aprisionando tanto? Eu nunca vou me esquecer, uma vez eu assisti numa palestra do Padre Rafael, eu achei bastante interessante que ele citava o exemplo de duas pessoas. De um jovem que ele tinha desenvolvido um trabalho na prisão, e esse jovem perguntava para ele, nossa, cara, o que você fez comigo? Porque eu estou sentindo um barato diferente ainda, ele usou essa expressão. Eu estou aqui dentro da prisão e estou me sentindo livre. E aí, no mesmo instante, o Padre Rafael teve uma experiência maravilhosa com os mendigos, de rua de São Paulo. E aí, ele viu que ali, pessoas livres, literalmente falando, só que internamente super aprisionados. Então, que experiência maravilhosa para falar o quê, gente? Se você é livre ou não, depende só de você. Não é o outro que está te aprisionando, não. Não é uma corrente nos seus braços que pode te aprisionar. E sim, você mesmo, com suas crenças negativas, suas crenças limitantes, com essa baixa autoestima, com essa capacidade infeliz que você tem de ficar no papel de vítima. Pare de ficar chorando, sai de cima dessa cama, faça opção pela vida. Eu sei que você está aí, porque como diz o Viktor Frankl, nós escolhemos até adoecer e nós escolhemos até do que adoecer, gente. É sua responsabilidade do que você está passando. Busque, eu te peço, faça opção pela vida. Volte a respirar, volte a encontrar um sentido de viver e você mesmo vai ter opção de se curar. Afinal de contas, você tem todos os recursos necessários até para se curar. E de repente eu adoeci, para e pensa, por que será que eu adoeci? Eu te faço uma pergunta. Quem foi a pessoa que mais sofreu com esse seu adoecimento? Ah, foi meu marido? Ah, foi minha mãe? Então para e pensa, por que será que eu adoeci? Por querer prejudicá-lo? O que eu estou querendo despertar nessas pessoas? Então entenda. Tudo é você que faz por você. Faça a diferença. Não queira jogar alguma coisa no outro que infelizmente volta para você mesmo. Converse com o teu cérebro, diga para ele que ele pode se perdoar, que ele pode perdoar o outro, que ele pode sim encontrar o sentido de viver. Tá tudo dentro dele. Faça você a diferença. Afinal de contas, o que mata uma população não é fome, miséria, guerra, não. O que mata uma população é o que morre dentro de você enquanto vivo. Então, alô, está nas tuas mãos de se despertar, de acordar, de dar a cor para a sua vida, e viver literalmente falando. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a semana que vem.